Olá pessoal, tudo bem? Vou apresentar para vocês aí a segunda parte do nosso curso Desenvolvimento de um E-Commerce. Na última videoaula eu falei que eu ia tratar as procedures, né? Nessa próxima aula, mas o que é melhor é a gente montar procedures de acordo com o que a gente vai precisar, tá? Porque nem sempre a gente vai estar precisando, pelo fato de a gente utilizar o Entity Framework, por ele nos ajudar muito, tá? Então, vamos ter que construir uma ou outra, sim, mas vamos construir à medida que a gente precisar, ok? Bom, nessa segunda videoaula, eu vou estar mostrando para vocês a arquitetura da aplicação, tá? Nós vamos fazer em 3 camadas, mas na verdade pode ser estendida para outras camadas, para quantas camadas vocês acharem interessante, tá? A pergunta, né, que todo mundo faz é qual o número correto de camadas? Olha, não tem um número correto de camadas, tá? É uma arquitetura que você pode fazer em 3, 4, 5, depende do que você vai precisar. Pode ser feito em uma. Tem projetos enormes aí que não tem nem camada, tá? Então isso vai depender muito do projeto, muito do seu objetivo, no que você quer criar, tá? Qual a melhor arquitetura para um projeto? Bom, você construir ele em camadas ou não, tá? É interessante você pensar muito sobre o seu projeto. Por quê? A arquitetura, na hora que você está montando ela, ela tem que ter um único objetivo: ser melhor para manutenções, tá? E o melhor entendimento também, claro. Bom, se ela é boa para manutenção, é uma boa arquitetura. Se você acha que a arquitetura é bacana, desenvolver em 4, 5, 6 camadas e vai te ajudar na manutenção, ótimo. Então essa é a melhor arquitetura. A melhor arquitetura é aquela que você consegue trabalhar, aquela que a aplicação fica boa, tá? Então é aquela que a aplicação vai te ajudar muito. Eu tenho trabalhado com 3 e 4 camadas em alguns projetos e tem saído muito bem. Os projetos ficam muito bons, a aplicação fica muito rápida, tá? E a manutenção é muito fácil. Outra pergunta também: utilizar o Webforms ou MVC? Olha, o MVC é ótimo, é bacana, é interessante, é novidade, mas eu não largo o Webforms não, tá? O MVC ele tem alguma facilidade, sim, de se trabalhar, tá? Ele tem outras coisas interessantes, como o Webforms também. O Webforms não perde para nada no MVC. Então, eu ainda prefiro trabalhar com Webforms, eu acho muito mais interessante, e esse curso nós vamos trabalhar com Webforms, ok? Bom, eu vou estar mostrando para vocês como que vai ser, como vão ser essas camadas, tá? Nós temos aqui a primeira parte, que é a User Interface, que é a interface do usuário, tá? Nós temos aqui a camada de negócio, que também é chamada de Business Logic Layer. Nós temos a camada de dados, tá? Que é Data Access Object. E nós temos o Entity Framework. Por que eles estão disponibilizados assim? Pelo seguinte: a camada de negócio ela acessa o Entity Framework, como também a camada de dados vai acessar o Entity Framework. E quem acessa o banco de dados é a camada DAO, Data Access Object, tá vendo? Ela vai fazer o acesso ao banco de dados através do Entity Framework. O Entity Framework é só uma biblioteca muito boa, por sinal. Nós vamos estar utilizando aí que é a mais nova, né, que está no C Sharp 4.0, no Visual Studio 2010, né? Nós vamos trabalhar com o Entity Framework. Trabalhando dessa maneira, a User Interface conversa com o negócio, onde vai ter todas as nossas regras de negócio, e vamos ter a camada de DAO, né, que é a camada de dados que negócio conversa. Essa é a única camada que acessa o banco de dados, é a camada DAO. E o Entity Framework ele é utilizado pelas outras duas camadas, ok? Bom, depois de ter visto e conhecido as nossas camadas, vamos criá-las, né, no Visual Studio. Vamos criar o projeto com as camadas separadas, ok? O Visual Studio está aberto. Eu vou criar uma solution, tá? Uma nova solution, para ficar mais simples de trabalhar. New Project. Opa. Other Project Types. Visual Studio Solution, ok? Primeiro eu vou criar uma solution, tá? Vou colocar aqui o endereço de onde vai e vou colocar aqui assim, ó, loja virtual, ok?
Blank Solution, tá? .NET Framework 4.0, vejam que vocês têm as outras versões, mas nós vamos trabalhar com 4.0. E aqui é só para fazer o filtro, né? Então aqui eu coloquei o endereço de onde vai ser criado o meu projeto e aqui eu coloquei o nome da solution, ok? Então vou dar um ok, ele vai criar essa solution em branco para mim. É onde eu vou poder adicionar vários projetos. Vejam que ela marca como 0 projetos, tá? Eu vou clicar com o botão direito, Add New Project. Eu vou selecionar a aplicação, né? Nesse caso, Visual C Sharp, nós vamos trabalhar com C Sharp. Depois de selecionado, nós vamos selecionar Class Library, ok? Dentro do mesmo lugar, tá vendo? Loja virtual, vamos selecionar um Class Library, .NET Framework 4.0 e vamos colocar o nome de... Vamos colocar aqui, ó, loja virtual ponto DAO, ok? Ponto não, vamos tirar esse ponto aqui, vamos deixar só loja virtual DAO, ok? Não, vamos colocar o ponto, que fica melhor, porque aí fica igual a loja virtual aqui, tá? Então, colocaremos o ponto aqui, loja virtual ponto DAO, que fica melhor na questão da nomenclatura, tá? Porque aí fica igual o solution ponto a camada que ela representa, ok? Então, loja virtual ponto DAO. O que nós vamos trabalhar nessa camada? Essa camada será a camada de acesso a dados, ok? É onde nós vamos trabalhar aí com Entity Framework, etc. Vou excluir essa classe que ele cria, porque a gente não vai precisar dela, e eu vou adicionar um novo projeto. Vamos adicionar uma nova camada. Cada projeto, uma camada. Vou adicionar mais uma Class Library, no mesmo lugar, tá vendo? E o nome dela vai ser loja virtual.bll, que é a regra, é onde vai ficar as regras de negócio, tá? Então, ok? Todas as regras de negócio vão ficar dentro desse projeto, dentro dessa camada. Vou excluir também Class 1 que ele cria, para a gente criar as nossas próprias. Agora nós vamos adicionar mais um projeto. Esse projeto, New Project, vai ser Web, tá? ASP.NET Web Application, ok? Nós vamos selecionar esse Empty, ok? ASP.NET Empty Web Application. No mesmo lugar, tá vendo? E nós vamos colocar aqui o nome de loja virtual.web, ok? Que vai ser a nossa User Interface, que é a nossa camada de interação com o usuário. Bom, temos aí criado então 3 camadas, negócio, DAO e web. Vamos clicar em botão direito na web, tá? Vamos dar Set as Startup Project. Tá vendo que ele fica em negrito? Que esse é o nosso projeto principal. Então nós temos que marcar qual que é o nosso projeto principal. Bom, vamos criar aqui agora o nosso Entity Data Model, né? Nós vamos estar trabalhando, né, com ele. Nós vamos clicar com o botão direito, Add New Item, ok? Nós vamos aqui em Data, em ADO.NET Entity Data Model, ok? O Entity Data Model que vai fazer todo o relacionamento para a gente, tá? O relacionamento do banco de dados com as classes. Então, é objeto relacional, ok? Vamos criar aqui, ó, loja virtual EF, tá? Que é o loja virtual Entity Framework, ok? Na verdade, é Entity Data Model, EDM, tá? Loja virtual EDM, que é Entity Data Model. ADO.NET Entity Data Model. Vamos adicionar. Só lembrando,
o Data Model que vai fazer a ligação do nosso banco de dados que nós criamos, né, na última videoaula, e vai trazer essas classes para a nossa aplicação. Ele vai mapear todas as tabelas, os campos das tabelas e etc., tudo automaticamente para a gente, tá? Então ele me pergunta aqui se eu quero gerar a partir de um banco de dados ou se eu quero gerar um modelo em branco, tá? Então eu vou selecionar Generate from Database porque nós já criamos o banco de dados. Então, Next, ele vai fazer uma pesquisa aí, tá? Ele está me perguntando qual que é qual a connection string que eu vou usar. Eu vou clicar aqui em New Connection, ok? MSQL, né? Microsoft SQL Server. Vou continuar. Ele vai me perguntar o server name, tá? Eu vou colocar aqui que é o meu banco, então eu posso colocar ponto SQL, tá? SQL Express nesse caso que eu estou trabalhando. Né? Se vocês estiverem trabalhando com SQL Express, vocês podem fazer isso. Ou colocar o nome da máquina de vocês. É o nome da máquina mesmo, tá? Então, vamos ver se com isso ele funciona. Não precisa mudar aqui, tá? Use Windows Authentication. Eu clico aqui. Vamos ver se com o ponto... Ah lá, com o ponto ele já encontrou. Então, eu tenho aqui vários bancos de dados, certo? Então, eu vou selecionar aqui loja, tá vendo? Loja, ok? Vou fazer um teste da conexão. Ok, dou um ok. Ele vai criar aí a connection string, etc, tá vendo? Esse aqui é o nome da minha máquina. Aqui ele vai colocar a connection string, eu vou colocar aqui como save entity connection, tá? Lá no arquivo de configuração, ok? Então, depois disso, next, ele vai recuperar as informações do banco de dados, tá? Eu vou selecionar as tabelas, vou selecionar aqui para selecionar todas as tabelas, tá? Sysdiagrams não precisa. Essa aqui, ela é que faz o relacionamento, tá? Eu vou deixar ela aqui só para vocês verem, tá? De questão de curiosidade. Se tivéssemos história de procedure, estariam todas aqui, as histórias de procedure que a gente criou. Mas essas aqui são do próprio banco, então a gente não vai pegá-las não, ok? Então, aqui ele me coloca o nome do namespace, loja model, ok? E eu vou dar um finish. Depois de gerado isso, ele vai gerar para mim as classes que representam o banco de dados e as propriedades que representam cada campo do banco de dados. É muito interessante e deixa as coisas muito mais fáceis na hora de criar a aplicação. Veja que bacana, tá vendo? Eu já tenho aqui, inclusive, todos os relacionamentos, tá? Por quê? Porque eu já fiz o relacionamento lá no banco de dados, ele reconhece. Caso eu não tivesse feito, poderia dar problema, tá? Então, tá vendo? Olha aqui todos os campos da minha tabela sendo representados. E uma coisa que ele faz, que a gente poderia mudar para não ter problema mais para frente, ele, se você marcar uma opção de pluralizar, tá? Ele pluraliza, tá? O nome da tabela. Então, se você clicar aqui e selecionar antes lá, ele coloca um S, tá? Então, a gente só retira para não ter problema. Mas, como eu não marquei essa opção, e algumas vezes vem isso marcado, se caso na sua aplicação que você criou vier com plural, você retira, ok? Só para poder ficar igual. Então, criada aí, temos todas as classes representando o banco de dados, muito legal isso, tá vendo? Ele faz isso tudo sozinho. E temos aqui duas classes, né, que não tem nada a ver. Essa que é Sysdiagrams, tá? A gente não precisa dela aqui, ok? Então vou deletar. E Banner, que é um pouquinho diferente, ok? Vou salvar. Bom, pessoal, então ficamos por aqui nessa videoaula. E na próxima aula eu vou estar mostrando como que a gente vai criar os métodos CRUD, tá? É o Create, Retrieve, Update, Delete, que é o Select, Insert, Update, tá? E de exclusão, que são os métodos básicos para todas as classes, todas as tabelas do banco. Claro que a gente pode ter outros, né? A gente vai ter outros, sim, mas esses são os básicos de todas as tabelas. Nós vamos estar criando aí uma classe para poder fazer um genex, para poder fazer uma herança da classe, para a gente estar utilizando muito melhor isso aí, tá?
Então aguardo vocês na próxima videoaula. Um grande abraço e até mais. Tchau.